O homem mais rico do Rio de Janeiro estava prestes a comprar o anel de noivado mais caro da Rua Visconde de Pirajá quando sua vida inteira desmoronou em questão de segundos. Eduardo Henrique Monteiro ajustou o punho da camisa Armani enquanto caminhava pela joalheria Stern, seus passos ecoando no mármore polido com a precisão de quem sempre soube exatamente o que queria da vida. O ar-condicionado murmurava discretamente, criando uma atmosfera de luxo controlado que combinava perfeitamente com seu mundo, um universo onde cada detalhe custava mais que o salário anual da maioria das pessoas, onde cada decisão movia milhões e onde o amor havia se tornado apenas mais uma transação comercial bem calculada. Aos 38 anos, Eduardo havia construído um império imobiliário que se estendia de Copacabana à Barra da Tijuca, transformando terrenos abandonados em complexos residenciais que redefiniam o conceito de luxo carioca. Sua rotina seguia a mesma precisão suíça de seu Patek Philippe: acordar às 5h30, academia particular, reuniões executivas, jantares com investidores, e agora, esta última formalidade antes do casamento com Gabriela Vasconcelos, herdeira de uma família tradicional da Zona Sul cuja união selaria não apenas 2 corações, mas 2 dos maiores patrimônios do Estado. O anel que pretendia comprar custava R$300 mil, um diamante sul-africano de 3 quilates montado em platina, uma peça que Gabriela havia escolhido meses atrás durante um almoço no Copacabana Palace. Ela fotografara discretamente a joia e enviará por WhatsApp, seguida de 3 emojis de coração e a mensagem: seria perfeito para selar nosso amor eterno. Eduardo havia sorridido da mesma forma como sorria durante as reuniões de negócios, cortês, calculado, eficiente. Mas naquela tarde de quinta-feira, com o sol de março filtrando pelas vitrines da joalheria e criando reflexos dourados nas peças expostas, algo no ar parecia diferente. Uma inquietação estranha percorria sua espinha, como se o universo estivesse prestes a revelar uma verdade que ele ainda não estava preparado para compreender. O coração, que há anos funcionava apenas como uma bomba mecânica dedicada a irrigar um corpo focado no sucesso, começava a acelerar de uma forma que não conseguia explicar. Eduardo parou diante do balcão principal, onde brilhavam joias capazes de comprar apartamentos inteiros, mas seus olhos foram magneticamente atraídos para algo muito mais perturbador que qualquer diamante: uma jovem morena de aproximadamente 28 anos, que organizava cuidadosamente os anéis em uma bandeja de veludo azul marinho. Ela se movia com uma graça natural que contrastava com a artificialidade do ambiente, seus cabelos castanhos escuros caindo em ondas suaves sobre os ombros, emoldurando um rosto de traços delicados mas determinados. Se essa história está te tocando, deixa um like. Eduardo Henrique Monteiro não nascerá para ser o homem vazio que se tornará. Havia uma época, perdida nas brumas da juventude em Teresópolis, quando seus olhos brilhavam com sonhos genuínos e seu coração ainda pulsava por algo além do dinheiro. Filho único de um casal de classe média, pai contador, mãe professora primária, crescerá acreditando que o amor era a força mais poderosa do universo, inspirado pelos 50 anos de casamento feliz dos avós maternos que viviam numa casa simples com jardim de hortênsias e tardes de conversa no alpendre. Aos 22 anos, recém-formado em administração pela PUC-Rio, Eduardo era um jovem idealista que sonhava em construir moradias populares para famílias carentes. Seu primeiro projeto, um conjunto habitacional em Nova Iguaçu, nascerá do desejo genuíno de transformar vidas através da arquitetura social. Foi durante as obras que conheceu Marina, uma assistente social de olhos verdes que trabalhava com as famílias beneficiadas. Ela ria de seus tropeços no canteiro, corrigia seus erros de português nas reuniões comunitárias e, aos poucos, se tornará a razão pela qual ele acordava todas as manhãs com o peito aquecido pela esperança. Durante 3 anos, Eduardo viveu o que acreditava ser o amor verdadeiro.
Marina e ele dividiam um apartamento pequeno em Copacabana, onde cozinhavam juntos nos finais de semana, assistiam filmes antigos na televisão de tubo e planejavam um futuro repleto de projetos sociais e filhos correndo pela casa. Ela o ensinara que a riqueza real estava nos momentos simples, o café da manhã preparado com carinho, as caminhadas na praia ao pôr do sol, as noites em que conversavam até o amanhecer sobre seus sonhos de mudar o mundo. O fim chegou de forma brutal numa terça-feira de outubro. Eduardo descobriu por acaso, através de uma ligação telefônica equivocada, que Marina há meses mantinha um relacionamento com o coordenador do projeto habitacional, um homem casado 20 anos mais velho que prometera deixar a esposa. A traição não era apenas sexual, ela havia compartilhado com outro homem os mesmos planos, as mesmas declarações de amor eterno, as mesmas promessas que jurara serem exclusivamente dele. Na confrontação, Marina confessou tudo com uma frieza que destroçou não apenas o coração de Eduardo, mas sua fé na humanidade. Você é muito inocente, Eduardo. O mundo real não funciona com seus sonhos de príncipe encantado, foram as últimas palavras dela antes de sair pela porta, levando consigo não apenas seus pertences, mas toda a capacidade de Eduardo de acreditar no amor genuíno. Nos meses seguintes, algo morreu dentro dele. O jovem idealista foi sepultado sob camadas de cinismo e ambição material. Eduardo canalizou toda a sua dor para os negócios, transformando a construtora familiar numa máquina implacável de lucros. Cada vitória financeira era uma vingança contra a vulnerabilidade, cada milhão acumulado uma muralha construída ao redor do coração destroçado. Em 15 anos, tornará-se exatamente o que Marina dissera que o mundo exigia, um homem prático, calculista, blindado contra decepções. Agora, aos 38 anos, sua vida era um protocolo bem estruturado de compromissos sociais e decisões estratégicas. Gabriela Vasconcelos representava a escolha perfeita, uma mulher educada, de família tradicional, que compreendia as regras do jogo social e nunca exigiria dele nada além de estabilidade financeira e status. Não havia paixão, mas também não haveria traição devastadora. Era um acordo civilizado entre duas pessoas que haviam desistido de acreditar em contos de fadas. Pelo menos, era isso que Eduardo repetia para si mesmo todas as noites, quando o silêncio de sua cobertura em Ipanema ecoava como um lembrete constante do vazio que escolhera chamar de vida. O primeiro olhar durou exatos 3 segundos, mas foi suficiente para que Eduardo sentisse algo que há 15 anos julgava morto despertar violentamente em seu peito. A jovem ergueu os olhos castanhos e encontrou os dele, e naquele instante o mundo pareceu desacelerar, como se o próprio tempo hesitasse diante de algo extraordinário que estava prestes a acontecer. Não era apenas atração física, embora ela fosse naturalmente bela, com aquela elegância simples que não precisava de artifícios, mas algo muito mais perturbador, o reconhecimento instantâneo de uma alma que falava a mesma língua esquecida da sua. Eduardo piscou, tentando quebrar o feitiço, mas quando abriu os olhos novamente ela ainda estava lá, agora sorrindo com uma timidez genuína que fez seu coração acelerar de forma quase dolorosa. Havia 15 anos não sentia essa sensação, aquele formigamento no estômago, a súbita consciência de cada batimento cardíaco, a necessidade urgente e irracional de conhecer cada detalhe sobre a pessoa à sua frente. "Boa tarde", disse ela, e até sua voz carregava uma musicalidade que contrastava com o ambiente artificialmente sofisticado da joalheria. Havia um sotaque suave do interior, talvez de Minas ou do interior paulista, que adoçava cada palavra. "Posso ajudá-lo em alguma coisa?" Eduardo abriu a boca para responder, mas as palavras se recusaram a sair. Por um momento aterrador, o executivo implacável que comandava reuniões bilionárias se transformou novamente no jovem inseguro de 22 anos.
Engoliu em seco, ajustou a gravata Hermes numa tentativa desesperada de recuperar a compostura, mas continuava perdido naqueles olhos que pareciam enxergar diretamente através de suas defesas cuidadosamente construídas. Eu vim buscar um anel, conseguiu dizer finalmente, a voz saindo mais rouca que o normal. Anel de noivado. Algo mudou na expressão dela, um lampejo quase imperceptível que poderia ter sido decepção, mas que passou tão rapidamente que Eduardo não teve certeza se havia realmente visto. Ela baixou os olhos profissionalmente, mas ele notou como suas mãos hesitaram por uma fração de segundo antes de pegar a pasta de couro onde estavam catalogados os anéis mais caros da loja. Claro. Que tipo de peça o senhor tem em mente? A formalidade surgiu como uma barreira sutil, mas Eduardo captou a mudança. Havia uma frieza nova na voz, um distanciamento profissional que não existira nos primeiros segundos. Ele descreveu o anel que Gabriela havia escolhido, mas enquanto falava observava cada movimento da vendedora. Ela se chamava Letícia, leu no crachá discreto preso ao blazer azul marinho do uniforme da loja, e havia algo em sua postura que sugeria uma história muito maior que aquele emprego. As mãos eram cuidadosas mas calejadas, revelando o trabalho honesto. Não usava joias caras, apenas um anel simples de prata no dedo mindinho direito. Quando se inclinou para pegar o anel solicitado, Eduardo notou um pequeno crucifixo dourado no pescoço, não uma peça ostensiva, mas algo íntimo, carregado de significado pessoal. Este é o modelo, disse ela, colocando delicadamente o anel sobre o veludo preto. A joia brilhava sob a luz especial do balcão, mas Eduardo mal conseguia tirar os olhos do rosto dela. Diamante sul-africano, 3 quilates, lapidação brilhante, montagem em platina. É uma peça excepcional. Letícia falava sobre a joia com conhecimento técnico, mas Eduardo percebia algo mais em sua voz, uma melancolia sutil, como se cada anel de noivado que vendia fosse um lembrete doloroso de algo que ela própria nunca tivera. Havia uma vulnerabilidade cuidadosamente escondida por trás da profissionalidade impecável, uma tristeza antiga que ecoava estranhamente com a solidão que Eduardo carregava há anos. É perfeito, murmurou ele, ainda olhando para ela ao invés do anel. Quanto tempo vocês precisam para ajustar o tamanho? 1 semana, no máximo. Podemos entregar no endereço que o senhor preferir. Eduardo assentiu mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar completamente. Pela primeira vez em 15 anos, enfrentava uma sensação que o aterrorizava, a vontade desesperada de cancelar tudo, o casamento, os compromissos, toda a vida cuidadosamente planejada, apenas para ter a oportunidade de conhecer melhor aquela mulher que em 5 minutos conseguirá despertar sentimentos que ele jurara estar mortos para sempre. Algo estava acontecendo, algo que fugia completamente de seu controle, e pela primeira vez desde Marina, Eduardo Henrique Monteiro se viu face a face com a possibilidade aterrorizante de que talvez, apenas talvez, seu coração ainda fosse capaz de amar. Nos 3 dias seguintes, Eduardo descobriu que era possível um homem de 38 anos se comportar como um adolescente apaixonado sem que ninguém ao seu redor percebesse a transformação devastadora acontecendo em seu interior. Durante as reuniões executivas, sua mente vagava constantemente para a joalheria da Visconde de Pirajá. Enquanto analisava relatórios financeiros, via o sorriso tímido de Letícia. Quando Gabriela ligava para discutir detalhes do casamento, a igreja, o buffet, a lista de convidados, ele respondia no automático, como um robô programado para executar protocolos sociais. A obsessão começou de forma quase inocente. Na sexta-feira, Eduardo inventou uma desculpa sobre verificar o andamento do anel e voltou à joalheria. Letícia o atendeu com a mesma cortesia profissional, mas desta vez ele prestou atenção em detalhes que antes haviam passado despercebidos,
Como ela mordia ligeiramente o lábio inferior quando concentrada, o jeito cuidadoso com que manuseava cada peça, a forma como seus olhos se iluminavam discretamente quando falava sobre as histórias por trás das joias antigas. Muitas dessas peças têm histórias românticas incríveis, disse ela ao mostrar outros anéis da coleção, sem saber que estava alimentando uma fantasia perigosa na mente de Eduardo. Este aqui pertenceu a uma condessa italiana que fugiu com um poeta brasileiro nos anos 1920. E este foi encomendado por um fazendeiro de café para reconquistar a esposa após uma briga que durou 2 anos. Eduardo ouviu cada palavra como quem absorve água após dias no deserto. Havia algo hipnótico na paixão de Letícia pelas histórias de amor verdadeiro, uma crença genuína no poder transformador dos sentimentos humanos que achará que não existia mais no mundo. Quando ela falava, seus olhos brilhavam com uma fé tocante na capacidade das pessoas de se entregarem completamente ao amor, independentemente das consequências. No sábado, Eduardo cancelou um almoço com investidores japoneses, algo impensável em sua rotina, e voltou novamente à loja. Desta vez, fingiu interesse em comprar um presente para sua futura sogra. Letícia o ajudou a escolher um broche de pérolas, e durante a conversa ele descobriu fragmentos preciosos de sua história. Ela viera de Ouro Preto há 3 anos, trabalhara anteriormente como professora de história, morava sozinha num apartamento pequeno em Copacabana, e aos domingos visitava voluntariamente um asilo na Tijuca onde lia histórias para os idosos. Cada informação era como uma peça de quebra-cabeças que revelava uma pessoa extraordinariamente diferente de todas as mulheres que Eduardo conhecera em seu mundo de privilégios. Letícia não estava ali por ambição social ou busca de status, trabalhava na joalheria porque precisava pagar as contas e sustentar os estudos de especialização em arte sacra que fazia nas horas vagas. Havia uma dignidade silenciosa em sua luta diária, uma nobreza natural que não precisava de sobrenomes importantes ou contas bancárias para se manifestar. No domingo, Eduardo caminhou pela orla de Ipanema tentando entender o que estava acontecendo consigo. Gabriela havia ligado 3 vezes perguntando se ele estava bem, notando uma distração que ele não conseguia mais disfarçar. "Você parece diferente, meu amor", disse ela durante o jantar no Fazano. "Está tudo certo com os negócios?" Eduardo mentiu com a facilidade de quem passará anos construindo uma persona pública, mas por dentro enfrentava um conflito que ameaçava destruir tudo o que havia construído. Pela primeira vez desde Marina, se permitiu imaginar uma vida diferente, não a existência calculada e previsível que planejara com Gabriela, mas algo assustadoramente real e intenso. Imaginou conversas de madrugada com Letícia sobre livros e histórias, imaginou o prazer simples de conhecer verdadeiramente outra pessoa, imaginou a possibilidade aterrorizante de amar novamente sem garantias ou contratos pré-nupciais. A segunda-feira chegou carregada de uma urgência que Eduardo não conseguia explicar. Havia algo na forma como Letícia o olhara na sexta-feira, um momento de hesitação quando seus olhos se encontraram, que sugeria que talvez, apenas talvez, os sentimentos não fossem completamente unilaterais. Mas havia também a realidade brutal. Em 2 semanas se casaria com Gabriela numa cerimônia que reuniria 400 convidados e selaria oficialmente uma união planejada há meses. Eduardo se encontrava numa encruzilhada aterrorizante. Podia continuar fingindo que aquela vendedora de joias era apenas uma distração passageira e seguir com a vida que escolhera. Ou podia admitir que em uma semana uma completa estranha conseguirá despertar sentimentos mais intensos que anos de relacionamento com sua noiva. A terça-feira amanheceu com uma chuva torrencial que transformou o Rio numa cidade de reflexos distorcidos e premonições sombrias. Eduardo acordou às 4 da manhã com o coração disparado e uma certeza aterrorizante. Não conseguiria mais fingir que sua vida estava seguindo o curso planejado. O casamento com Gabriela aconteceria em exatos 10 dias,
Os convites já haviam sido enviados, o buffet confirmado, a lua de mel nas Maldivas reservada. Mas pela primeira vez em 15 anos, Eduardo se deparou com uma verdade que ameaçava destruir toda sua existência cuidadosamente construída. Estava apaixonado por uma mulher que mal conhecia. Durante toda a manhã, tentou se concentrar nas reuniões executivas, mas cada número nos relatórios se transformava no rosto de Letícia. Quando o arquiteto responsável pelo novo empreendimento em Barra da Tijuca apresentou as plantas do projeto, um complexo residencial de luxo que representaria o maior lucro da construtora, Eduardo mal conseguiu prestar atenção. Sua mente estava completamente ocupada por uma vendedora de joias que ganhava em um mês o que ele faturava em uma hora. Ao meio-dia, tomou uma decisão que sabia ser completamente irracional. Foi até a joalheria sem nenhuma desculpa plausível, movido apenas pela necessidade desesperadora de vê-la novamente. A chuva havia parado, mas o ar ainda estava carregado de uma eletricidade que fazia cada movimento parecer carregado de significado. Letícia estava sozinha na loja quando ele chegou. Os outros vendedores haviam saído para o almoço, e ela organizava cuidadosamente uma exposição de pérolas tahitianas numa vitrine lateral. Quando o viu entrar, seus olhos se iluminaram por uma fração de segundo antes que a máscara profissional voltasse ao lugar. "Boa tarde, Sr. Monteiro", disse ela, e Eduardo percebeu que havia memorizado seu nome. "Algum problema com o anel?" "Não", respondeu ele, e pela primeira vez sua voz soou completamente honesta. "Eu precisava vê-la." O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão quase palpável. Letícia parou completamente o que estava fazendo e o encarou com uma expressão que misturava surpresa, medo e algo que poderia ter sido esperança. Eduardo sentiu como se estivesse de pé na beira de um precipício, sabendo que as próximas palavras iriam definir o resto de sua vida. "Eu sei que isso é loucura", continuou, sua voz saindo mais baixa que pretendia. "Eu sei que você deve achar que sou apenas mais um cliente rico entediado. Mas desde que a conheci, não consigo pensar em mais nada. Não consigo dormir, não consigo trabalhar, não consigo fingir que minha vida faz sentido." Letícia ficou imóvel, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava uma pérola negra que refletia a luz como um espelho minúsculo. Eduardo podia ver o conflito em seus olhos, a luta entre o que sentia e o que a razão lhe dizia ser certo. "Senhor Monteiro", começou ela, mas ele a interrompeu. "Eduardo. Meu nome é Eduardo." Ele deu um passo em direção ao balcão que os separava, sentindo como se cada centímetro fosse uma vitória contra as convenções sociais que governavam sua existência. "E eu preciso que você saiba que nunca senti isso antes. Nem mesmo quando era jovem e acreditava em contos de fadas." O coração de Eduardo batia tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvi-lo. Este era o momento, o instante em que 15 anos de armaduras emocionais ou desmoronariam completamente, ou se tornariam definitivamente impenetráveis. Ele havia escolhido a vulnerabilidade, pela primeira vez desde Marina, e agora só restava aguardar o veredicto de uma mulher que em uma semana conseguirá transformar um executivo cínico no jovem sonhador que ele pensara estar morto para sempre. A resposta de Letícia definiria não apenas seu futuro, mas sua capacidade de acreditar novamente que o amor verdadeiro ainda existia neste mundo. As lágrimas que se formaram nos olhos de Letícia foram como um soco no estômago de Eduardo. Por um momento aterrorizante, ele pensou que havia interpretado completamente errado os sinais, que sua declaração havia sido um erro catastrófico que a assustara irremediavelmente. Mas então ela falou, e sua voz tremia com uma emoção tão intensa que fez o mundo ao redor deles desaparecer. "Você não pode dizer essas coisas para mim", sussurrou ela, as palavras ainda entrecortadas. "Você não pode aparecer na minha vida e virar tudo de cabeça para baixo quando vai se casar em 10 dias.
Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela sabia sobre o casamento. Claro que sabia, ele havia comprado o anel de noivado ali mesmo. Mas havia algo na forma como disse isso que revelava uma verdade devastadora. Os sentimentos eram correspondidos. A dor em sua voz não era apenas de constrangimento profissional, mas de uma mulher que também estava lutando contra algo que fugia completamente de seu controle. Letícia, começou ele, mas ela balançou a cabeça vigorosamente. Não. Ela se afastou do balcão, como se a proximidade física fosse perigosa demais. Você não entende o que está fazendo. Eu trabalho aqui há 2 anos. Este emprego é tudo o que tenho. Não posso me permitir sentir isso por um cliente que em 2 semanas estará casado com outra mulher. Mas mesmo enquanto falava, Eduardo podia ver a luta interna estampada em cada expressão de seu rosto. As palavras diziam uma coisa, mas seus olhos contavam uma história completamente diferente, a história de uma mulher que também havia passado a semana inteira pensando nele, que também sentia essa conexão inexplicável e aterrorizante. O telefone da loja tocou, um som estridente que cortou o momento como uma lâmina. Letícia atendeu mecanicamente, sua voz profissional contrastando drasticamente com a vulnerabilidade que Eduardo havia visto segundos antes. Enquanto ela falava sobre horários de funcionamento para quem estava do outro lado da linha, ele observou cada detalhe de seu rosto, memorizando a forma como a luz da tarde desenhava sombras suaves em suas bochechas. Quando desligou, o silêncio voltou, mas agora carregado de uma tensão diferente, não mais a expectativa do desconhecido, mas o peso das consequências reais. Eduardo percebeu que havia cruzado uma linha da qual não haveria retorno. Não importava o que acontecesse a partir daquele momento, ele nunca mais seria o mesmo homem que entrará na loja na semana anterior. Eu preciso que você vá embora, disse Letícia finalmente, mas sua voz não carregava convicção. Era mais um pedido desesperado que uma ordem firme. Eduardo assentiu lentamente, mas não se moveu. Posso fazer uma pergunta? Ela hesitou, depois concordou com um aceno quase imperceptível. Se eu não fosse me casar, se as circunstâncias fossem completamente diferentes, haveria alguma possibilidade? A pergunta ficou suspensa no ar como uma confissão que ambos sabiam ser perigosa demais para ser respondida honestamente. Letícia fechou os olhos por um longo momento, e quando os abriu novamente, Eduardo viu neles uma mistura de desejo e desespero que espelhava exatamente o que ele próprio sentia. Isso não importa, disse ela finalmente. As circunstâncias são o que são. Mas Eduardo havia visto a resposta em seus olhos antes que as palavras a contradissessem. Havia sim uma possibilidade, não apenas uma possibilidade, mas algo muito mais poderoso e assustador. Havia amor verdadeiro esperando para acontecer entre eles. O problema era que esse amor chegará no momento mais inconveniente possível, ameaçando destruir não apenas a vida cuidadosamente planejada de Eduardo, mas também a estabilidade duramente conquistada de uma mulher que não tinha recursos para se proteger das consequências de um escândalo social. Eduardo saiu da joalheria sabendo que havia chegado ao ponto de não retorno. Em 10 dias se casaria com Gabriela, mas agora carregava consigo a certeza aterrorizante de que estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. Na madrugada de quarta-feira, Eduardo tomou a decisão mais corajosa e aterrorizante de sua vida adulta. Às 5 da manhã, ligou para seu advogado e começou o processo de cancelamento do casamento. Às 6, enfrentou uma Gabriela histérica que alternava entre súplicas desesperadas e ameaças legais sobre os prejuízos financeiros. Às 7, recebeu uma ligação furiosa do pai de Gabriela, um dos homens mais influentes do Rio, prometendo destruir seus negócios. Às 8, estava na porta da joalheria esperando que abrisse, com o coração batendo como se fosse explodir.
Letícia chegou às 8h45, caminhando lentamente pela calçada da Visconde de Pirajá com uma expressão de quem havia passado a noite em claro. Quando o viu esperando, parou abruptamente, suas mãos tremendo visivelmente enquanto segurava a bolsa de couro surrada. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Cancelei o casamento, disse ele sem preâmbulos, sua voz saindo mais firme que esperava. Há 1 hora. Acabei de sair do escritório do advogado. O rosto de Letícia perdeu toda a cor. Ela se apoiou na parede da loja como se as pernas fossem desabar a qualquer momento. Você não pode ter feito isso. Você não me conhece. Nós conversamos, o quê, 5 vezes? Isso é loucura completa. É loucura, concordou Eduardo, dando um passo em direção a ela. É a primeira coisa completamente louca que faço em 15 anos. Mas também é a primeira coisa verdadeiramente certa. Letícia balançou a cabeça, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Você não entende as consequências do que fez. Eu vi sua foto nos jornais, sei quem você é. Sua família, seus negócios, sua vida inteira, você jogou tudo fora por uma fantasia. Não foi uma fantasia. Eduardo se aproximou mais, sua voz ganhando uma intensidade que vinha diretamente do coração. Foi a primeira vez em 15 anos que me senti verdadeiramente vivo. Foi a primeira vez que olhei para alguém e vi um futuro que valia a pena viver. Foi então que Letícia revelou a verdade que mudaria tudo entre eles. Entre soluços, confessou que também não conseguirá pensar em mais nada durante aquela semana. Contou que havia perdido o emprego anterior como professora porque se recusará a aceitar propostas indecentes do diretor da escola, e que o emprego na joalheria era sua única fonte de renda para sustentar não apenas a si mesma, mas também a mãe doente em Ouro Preto, que dependia de medicamentos caros para controlar um câncer em estágio avançado. Você acha que eu não senti também? Disse ela, sua voz quebrada pela emoção. Você acha que foi fácil para mim atender você todos esses dias fingindo que era apenas trabalho? Eu passei as 3 últimas noites acordada, pensando no que poderia ter sido se as coisas fossem diferentes. Mas eu não posso me dar ao luxo de sonhar com contos de fadas. Eu tenho responsabilidades reais, pessoas que dependem de mim. A revelação atingiu Eduardo como um raio. Ele havia imaginado que a única barreira entre eles era sua situação social, mas agora entendia que Letícia enfrentava uma pressão muito maior, ela era literalmente responsável pela vida de sua mãe. Perder o emprego significaria não apenas sua própria sobrevivência, mas a possível morte de uma pessoa que amava. Quanto? Perguntou ele subitamente. O quê? Quanto sua mãe precisa por mês? Quanto custa o tratamento? Letícia o encarou com uma mistura de incredulidade e indignação. Você não pode resolver tudo com dinheiro, Eduardo. A vida não funciona assim. Não estou tentando comprar você, disse ele, sua voz desesperada. Estou tentando remover os obstáculos que nos impedem de ter uma chance real. Deixe-me ajudar sua mãe. Não como pagamento ou barganha, mas porque eu a amo e quero que você tenha a liberdade de escolher o que realmente quer. As palavras "eu a amo" pairaram no ar como uma confissão sagrada. Eduardo as havia dito sem pensar, mas no momento em que saíram de sua boca, soube que eram a verdade mais absoluta de sua vida. Não era paixão súbita ou obsessão romântica, era amor verdadeiro, do tipo que reconhece instantaneamente sua alma gêmea e está disposto a sacrificar tudo por ela. Letícia o encarou por um longo momento, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Você realmente cancelou o casamento, sussurrou. Realmente. E não me arrependo nem um pouco. Ela respirou fundo,
como se estivesse se preparando para saltar de um precipício. Minha mãe sempre me disse que quando o amor verdadeiro aparece na nossa vida, ele vem disfarçado de loucura. Que as pessoas sensatas deixam passar por medo, e depois passam o resto da vida se perguntando e se ponto. Eduardo sentiu o coração acelerar. E o que você vai fazer? Vou pedir demissão, disse ela, sua voz ganhando força a cada palavra. E vou aceitar sua ajuda com minha mãe, não como favor ou dívida, mas como o primeiro gesto de uma parceria verdadeira. Vou apostar tudo no amor, mesmo sem garantias. Naquele momento, na calçada movimentada da Visconde de Pirajá, com transeuntes passando apressados ao redor deles, Eduardo e Letícia se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo que selou não apenas o início de um relacionamento, mas a morte definitiva do homem cínico que Eduardo havia sido e o renascimento do sonhador que pensara estar perdido para sempre. 6 meses depois, Eduardo havia reestruturado completamente sua vida. Os negócios, surpreendentemente, não sofreram o impacto devastador que todos previram. Descobriu que ser genuinamente feliz o tornava um empresário ainda mais eficaz. Letícia, livre das pressões financeiras e com a mãe respondendo bem ao melhor tratamento disponível, voltou a lecionar, desta vez numa escola particular onde Eduardo havia financiado um programa de bolsas para crianças carentes. Eles moravam juntos numa casa em Santa Teresa, simples comparada aos padrões anteriores de Eduardo, mas repleta de uma felicidade autêntica que ele nunca experimentara. Acordavam juntos todas as manhãs, preparavam o café enquanto conversavam sobre os planos do dia, e descobriam diariamente novos aspectos um do outro que fortaleciam ainda mais o amor que os havia unido de forma tão improvável. A transformação foi completa. Eduardo não era mais o homem vazio que comprava anéis caros por obrigação social, mas alguém que acordava todos os dias grato por ter tido a coragem de apostar no amor verdadeiro quando ele finalmente apareceu em sua vida. A decisão de Eduardo de cancelar o casamento e seguir seu coração reverberou pela elite carioca como um terremoto social que ninguém havia previsto. Durante meses, foi o assunto principal dos jantares na Zona Sul, com opiniões divididas entre aqueles que o consideravam um louco romântico e outros que secretamente invejavam sua coragem de escolher a felicidade genuína sobre as expectativas sociais. Gabriela, após o choque inicial e algumas semanas de depressão, surpreendeu a todos ao admitir publicamente que o cancelamento havia sido uma libertação. Em uma entrevista emocionante para uma revista feminina, confessou que também não sentia paixão verdadeira por Eduardo, apenas a pressão familiar para um casamento que beneficiaria ambas as famílias financeiramente. Ele me fez o maior favor da minha vida, declarou. Me mostrou que eu também merecia ser amada de verdade, não apenas por conveniência. 6 meses depois, Gabriela se casou com um médico argentino que conheceu durante uma viagem de recuperação emocional para Buenos Aires, um homem simples que a fazia rir todos os dias e com quem planejava uma família baseada no amor, não em contratos sociais. O pai de Gabriela, inicialmente furioso com a humilhação pública, gradualmente passou a respeitar Eduardo quando percebeu que a decisão havia, paradoxalmente, tornado sua filha genuinamente feliz pela primeira vez em anos. Talvez o menino tenha ensinado algo importante para todos nós, comentou durante um encontro casual no Copacabana Palace. Que o dinheiro sem amor é apenas papel bonito. A mãe de Letícia, Dona Carmen, reagiu à transformação na vida da filha com uma sabedoria simples que tocou profundamente Eduardo. Durante sua primeira visita a Ouro Preto, ela o recebeu com um abraço caloroso e disse: "Minha Letícia sempre foi especial, mas desde que você apareceu na vida dela, ela voltou a brilhar como quando era menina e acreditava que os contos de fadas eram possíveis." A recuperação de Dona Carmen, impulsionada não apenas pelo melhor tratamento médico, mas pela felicidade radiante da filha, tornou-se um testemunho vivo do poder transformador do amor verdadeiro.
Os funcionários da construtora de Eduardo inicialmente ficaram preocupados com as mudanças radicais em seu comportamento, mas logo descobriram que trabalhar para um chefe genuinamente feliz era infinitamente melhor que servir a um homem rico e amargurado. Eduardo implementou políticas mais humanas na empresa, criou um programa de participação nos lucros e estabeleceu parcerias com organizações sociais que ajudavam famílias carentes a conseguir moradia digna. A produtividade aumentou significativamente quando os funcionários perceberam que trabalhavam para alguém que genuinamente se importava com o bem-estar coletivo. Letícia transformou a escola onde voltou a lecionar em um ambiente de aprendizado revolucionário. Com o apoio financeiro discreto de Eduardo, desenvolveu projetos inovadores que conectavam história e arte, levando os alunos para visitas culturais que expandiam seus horizontes muito além da sala de aula. Seus métodos pedagógicos, baseados na crença de que educação verdadeira toca o coração além da mente, começaram a ser estudados por outras instituições educacionais. O casal se tornou involuntariamente um símbolo de esperança para outras pessoas que enfrentavam dilemas entre segurança e felicidade genuína. Recebiam cartas de desconhecidos contando suas próprias histórias de amor improvável, pedindo conselhos sobre como encontrar coragem para seguir o coração. Eduardo e Letícia respondiam a todas pessoalmente, compartilhando a lição mais importante que haviam aprendido, que o amor verdadeiro, quando aparece, exige coragem total, mas oferece em troca uma vida de autenticidade e plenitude que nenhuma conveniência social pode proporcionar. A decisão que inicialmente parecerá um ato de loucura impulsiva havia se revelado uma das mais sábias de suas vidas, criando ondas de transformação positiva que se espalharam muito além de seu relacionamento pessoal, tocando e inspirando dezenas de outras pessoas a buscar sua própria versão de felicidade autêntica. 2 anos após aquele encontro fatídico na joalheria da Visconde de Pirajá, Eduardo e Letícia se casaram numa cerimônia simples e profundamente emocionante na Igreja do Carmo, em Ouro Preto. Diferentemente do casamento grandioso que Eduardo havia planejado com Gabriela, esta celebração reuniu apenas familiares próximos e amigos verdadeiros, pessoas que haviam testemunhado a transformação radical de ambos e compreendiam o valor sagrado do que estavam presenciando. A cerimônia foi oficiada pelo mesmo padre que havia batizado Letícia na infância, um homem simples que conhecia intimamente a história de luta e dignidade de sua família. Durante a homilia, ele falou sobre como o amor verdadeiro tem o poder de redimir não apenas os amantes, mas todos aqueles que são tocados por sua luz. Vocês não apenas se encontraram, disse ele, olhando diretamente para o casal. Vocês se salvaram mutuamente, ao fazê-lo, mostraram para o mundo que ainda existem milagres cotidianos acontecendo entre nós. Dona Carmen, completamente curada e radiante de felicidade, foi quem entregou Letícia ao altar. Ao passar a mão da filha para Eduardo, sussurrou uma bênção que ecoou pela igreja: cuidem do amor de vocês como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque é exatamente isso que ele é. A lua de mel em Portugal se transformou numa jornada de descobertas que selaria para sempre a natureza especial de sua união. Visitando pequenas cidades do interior lusitano, Eduardo e Letícia encontraram inúmeras histórias de casais que, como eles, haviam desafiado convenções sociais para construir vidas baseadas no amor genuíno. Cada relato fortalecia ainda mais sua convicção de que haviam feito a escolha certa, independentemente das dificuldades enfrentadas. De volta ao Brasil, estabeleceram uma tradição que se tornaria sua marca registrada. Todo ano, no aniversário de seu primeiro encontro, voltavam à joalheria onde tudo começou para comprar uma pequena peça que simbolizasse a gratidão pelo milagre que haviam vivido. A atual proprietária da loja, conhecendo sua história, sempre os recebia com emoção genuína, comentando como eles haviam restaurado sua própria fé no poder transformador do amor verdadeiro. Eduardo expandiu seus projetos sociais, criando a Fundação Amor Verdadeiro,
uma organização que oferecia bolsas de estudo para jovens talentosos de famílias carentes, acreditando que educação de qualidade era uma das formas mais efetivas de quebrar ciclos de pobreza. Letícia se tornou a coordenadora pedagógica da fundação, desenvolvendo metodologias inovadoras que combinavam excelência acadêmica com formação humana integral. Juntos, tornaram-se mentores involuntários de outros casais que enfrentavam dilemas semelhantes aos que haviam vivido. Sua casa em Santa Teresa se transformou num refúgio onde amigos e até desconhecidos vinham buscar conselhos sobre relacionamentos, carreira e a coragem necessária para seguir o coração mesmo quando a razão sugere o contrário. O maior legado de sua história, porém, não estava nos projetos sociais ou nas vidas que haviam tocado diretamente, mas na prova viva de que o amor verdadeiro ainda existe e tem poder suficiente para transformar completamente a trajetória de uma vida. Em um mundo cada vez mais cínico e materialista, Eduardo e Letícia representavam a possibilidade esperançosa de que sentimentos genuínos ainda podem triunfar sobre conveniências e pressões sociais. Sua história se espalhou organicamente através de relatos pessoais, inspirando incontáveis pessoas a acreditar novamente na possibilidade de encontrar seu próprio amor verdadeiro. Não se tornaram celebridades nem buscaram reconhecimento público, mas sim exemplos silenciosos de que quando duas pessoas se conectam de forma genuína e têm coragem suficiente para honrar essa conexão, o resultado transcende o relacionamento individual e se torna um farol de esperança para todos aqueles que ainda acreditam que o amor pode, literalmente, mudar o mundo. Essa foi mais uma história que mostra que o amor verdadeiro ainda existe e tem o poder de transformar não apenas duas vidas, mas criar ondas de esperança que inspiram gerações inteiras. Às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente seguir o coração.